Essa história tem sido contada de pai para filho na cidade de Belém do Pará. Tudo começou numa noite de lua cheia, em um sábado de verão. Dois garotos estavam sentados na varanda da casa de um deles. "Você acredita em fantasma?" perguntou o mais novo. "Eu não", disse o outro. "Acredita sim", insistiu o mais novo. "Pode apostar que não", replicou o outro. "Tudo bem. Aposto minha bola de futebol que você não tem coragem de entrar no cemitério à noite." "Ah, é?" disse o que fora desafiado. "Pois então, vamos já ao cemitério que vou provar a minha coragem." Assim, os dois foram até a rua do cemitério. O portão estava fechado. O silêncio era profundo. Estava tão escuro, eles começaram a sentir medo. Para ganhar a aposta, era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério. O garoto que tinha topado o desafio correu, parou na frente do portão e começou a fazer careta para o amigo. Depois se encostou no portão e tentou bater a mão nele. Foi quando percebeu que ela estava presa. "Socorro! Alguém me ajude!" ele gritava desesperado, até que desmaiou. Nisso, apareceu um velhinho vindo do fundo do cemitério. Abriu o portão e chamou o outro menino. Seu amigo prendeu a manga da camisa no portão e desmaiou de medo. Coitadinho, pensou que fosse algum fantasma que estivesse segurando. O garoto reparou que o velhinho era muito magro, quase transparente. "Obrigado. Como é que o senhor se chama?" "Eu sou o médico daqui. Vou acordar seu amigo." O velhinho passou a mão na cabeça do menino desmaiado e ele despertou na mesma hora. "Vão para casa, meninos", disse ele. "Já passou da hora de dormir." E foi assim que os meninos perceberam que tinham conhecido um fantasma e entenderam que não precisavam ter medo de fantasma, pois esses, apesar de misteriosos, são do bem. E aí, crianças, gostaram da história O Médico Fantasma? Você teve medo? O que você achou das imagens? Foi assustador? Se você sentiu esse mix de emoção, é porque você acabou de ter contato com o conto de suspense. Isso mesmo, nós vamos estudar agora o gênero suspense, o conto de suspense. Mas, antes da gente ver o que é que tem num conto de suspense, você sabe como foi que surgiu esse tipo de conto? A origem está atrelada aos textos jornalísticos de publicação inglesa, que nasce na Inglaterra, lá no século XIX, que abordavam tragédias e crimes não solucionados. Os norte-americanos, que nascem nos Estados Unidos, aprimoraram a notícia inglesa, incluindo em seu enredo a figura do policial, do ex-condenado. Mas é com o escritor Edgar Allan Poe que as narrativas de suspense ganham o contorno literário. Isso mesmo, Poe cria a figura do detetive como protagonista, personagem, dos seus textos policiais. O investigador é responsável por conduzir o leitor por um labirinto repleto de mistério e suspense, elementos que ajudam a manter a atenção dos leitores. Então, tome nota. Mistério e suspense é característica desse tipo de conto. Uma outra coisa também que digo para vocês é que o suspense, ele prende a atenção porque tudo o que acontece na trama está diretamente relacionado a uma ação que aconteceu.
Uma outra coisa é que as obras de suspense são aquelas que provocam a excitação da respiração do leitor, do público, uma vez que seu enredo, toda a sua história, é estruturada a partir de cortes repentinos provocadores de susto. O inesperado, a surpresa, são os elementos que atestam a razão de ser do gênero. Afinal, não há como estabelecer suspense com situações esperadas, com aquilo que a gente já sabe que vai acontecer, que já foi revelado. É por isso que livros, filmes, peças, séries de suspense são tão populares, porque aguça a curiosidade humana. É natural do ser humano a curiosidade. O esperar pelo inesperado é o que faz ser tão interessante a construção literária, o conto de suspense, né? Pois permite que os escritores estendam a narrativa, adiem o contar por meio de estratégias artísticas que podem ser o detalhamento maior da cena, a fim de realizar um rompimento, né, daquele fio narrativo e instaurar aí então o suspense da história. Outra coisa que chama muita atenção também nesse tipo de conto, o conto de suspense, são as ilustrações horripilantes. Aquela ilustração de causar medo, pavor. Quem aqui tem medo de uma história de suspense, de terror? Então, as imagens fazem construir essa característica de suspense, de pavor, de medo. E aí, digo para vocês, procure ler Escaravelho do Diabo, O Poeta, O Código da Vinci. O Código da Vinci tem filme, viu? Então, são todos obras de suspense.